Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre este grande clássico francês, O Vermelho e o Negro de Stendhal. Por que este inusitado título, O Vermelho e o Negro? O Vermelho e o Negro é uma boa obra para quem quer começar os clássicos franceses? Qual o contexto histórico em que a obra se insere? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço-lhe a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais por isso e você apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já agradeço o seu apoio. Pessoal, acho interessante mencionar um pouquinho sobre o autor e o contexto histórico, como eu geralmente faço nos vídeos, para a gente melhor entender essa obra. Interessantemente, Stendhal não é o nome verdadeiro do autor, é um pseudônimo. O nome verdadeiro dele é Marie-Henri Beyle, e o autor, na verdade, tinha mais de 100 pseudônimos. E isso, na verdade, era uma coisa muito comum na época. Balzac, se eu não me engano, também escrevia com pseudônimos. Acho que a razão mais simples é porque como escritor, né, para quem está começando, era uma boa utilizar um pseudônimo. Caso o romance não fosse para frente, né, ele podia lançar outro sobre outro pseudônimo, né, era uma maneira de se proteger. Mas talvez, até porque aqui temos um cunho mais político, inclusive até mesmo antirreligioso, talvez esse pseudônimo fosse até necessário. Esse livro talvez tenha um caráter mais liberal e, aliás, uma interessante curiosidade, esse livro foi queimado aqui no Brasil em 1964, na ditadura militar. Militares consideraram este livro subversivo e queimaram-o junto com diversos outros livros. Infelizmente temos este infame registro para o mundo. Este livro foi escrito em 1830, já no final da restauração Bourbon. Como a gente sabe, a França passou pela Revolução Francesa em 1789 e às vezes eu falo que ela fracassou e muita gente vai me criticar. Não fracassou. Quando eu digo que fracassou, na verdade, é porque ela durou muito pouco e logo tivemos o golpe de Estado, né, do Napoleão, o tal do 18 de Brumário, e de fato, assim, algumas conquistas da Revolução foram mantidas, né? Vamos lembrar que até então vivia-se uma monarquia, o rei foi executado pouco depois da Revolução, né? Era um certo marco aquilo ali, né? O iluminismo e as ideias liberais estavam se espalhando por toda a Europa e com certeza a Revolução Francesa inspirou diversas outras revoluções no mundo inteiro, né? Então, obviamente que ela não foi um fracasso, mas o fato é que ela durou pouco porque logo tivemos a ascensão de Napoleão e ele era um imperador quase absolutista, né? Não sei os pormenores, mas não era um presidente, assim, né? E a França entrou em várias campanhas militares. Só que o Napoleão também não durou muito, né? Em 1812, né, ele teve aquela desastrosa invasão da Rússia. Aliás, esse é um episódio da história fantástico, que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada. E se não me engano, em 1814 ele caiu e aí voltou a monarquia ao poder. É evidente que mesmo essa monarquia que voltou ao poder não tinha aqueles poderes absolutos, né? Já tinha um parlamento, alguma coisa assim para moderar o poder do rei. Mas é interessante que esse foi um período turbulento da história da França, né? Porque não é simplesmente assim, boa, a monarquia voltou e tudo bem, né? Evidentemente que uma grande parcela da população, particularmente as camadas mais pobres, preferiam o status quo da revolução, né? Era uma certa tragédia para as camadas mais baixas e talvez até burguesas, essa regressão à monarquia, né? Então a população estava muito fragmentada e mesmo intelectuais e às vezes até certos aristocratas eram pró-revolução. É raro, né? Porque o aristocrata, na verdade, ele é o que mais tem a ganhar em manter o status quo da monarquia, né? Porque durante a Revolução eles perderam diversos títulos de nobreza, terras, né? Enfim, eles só têm a ganhar com a monarquia e só a perder com a Revolução, e muitos, evidentemente, foram executados com a Revolução. Em 1830, portanto, nós tivemos uma nova crise da monarquia, onde o rei Carlos X foi forçado a abdicar. E temos aquela famosa pintura de Eugène Delacroix, alguma coisa como a Marcha da Liberdade, né? É uma pintura famosíssima, eu vou colocar aqui na edição. E de fato nessa Revolução de Julho de 1830 talvez tinha-se essa esperança de novo derrubar a monarquia, mas os monarquistas foram mais espertos e simplesmente fizeram Carlos X abdicar em favor de outro rei, preservando então a monarquia. Daí por que eu tô falando tudo isso? Porque esse livro foi escrito em 1830, bem nessa transição, né, da restauração Bourbon para o período seguinte, que ainda é monarquista, né, a monarquia ainda perdurou até 1848, mas o fato é que em 1830 talvez tinha-se essa expectativa de que a monarquia de novo ia acabar. Então esse é um livro que ele vai tratar um pouco desse clima político tumultuado, né.
Por isso que eu tô dando essa introdução. Falando assim, talvez não pareça tão interessante assim, né? Parece mais um livro de história. Mas, na verdade, esse é um livro que tem um enredo fantástico. Por isso que eu, na verdade, recomendo para todas as pessoas, mesmo quem ainda não leu um calhamaço de um clássico, né? Esse aqui, ele tem um enredo bastante envolvente. E aqui acompanhamos Julian Sorel, um jovem muito bonito, diga-se de passagem, né? O autor faz questão de mencionar isso, ele era a sensação ali das mulheres da aldeia e até mesmo de Paris. E é um jovem muito ambicioso, ele quer a todo custo ascender socialmente, né? Ele tem uma origem provinciana, ele nasceu em Verrières e a história começa em Verrières, uma cidadezinha aí no interior da França. Seu pai tem uma serraria, então ele é uma espécie de um pequeno burguês, mas ele não tem nenhum título de nobreza, né? E ele não gosta dessa vida, ele quer ascender socialmente a todo custo. Ele é grande fã de Napoleão, talvez por isso que temos essa pintura aqui de Napoleão na capa. Ele faz esses cálculos que se ele tivesse nascido na época de Napoleão, ele seria militar, né? Porque ele teria uma grande chance de ascensão social, mas sobre a restauração Bourbon, mesmo participando do exército, ele não teria muitas chances, então ele resolve partir para a religião. Sim, ele não acredita em nada, isso que é o mais interessante. Ele é virtualmente ateu, assim, né? Não sei se ateu ao pé da letra, mas com certeza ele não acredita na Bíblia, mas ele é um homem muito estudado, ele sabe latim fluente, ele já leu todo o Evangelho várias vezes, ele cita passagens de cor. Então ele começa a trabalhar para virar padre e ele faz cálculos que os padres nessa época da restauração ganham salários de até 100 mil francos por ano. Eu nem sei quanto que é isso, mas deve ser bastante dinheiro. É interessante esse cálculo que ele faz, muito inusitado, né? Então aí a gente já começa a entender o vermelho e o negro, né? O negro é a cor do hábito, né? É daquela vestimenta dos padres da época. E o vermelho é uma cor mais secular. Apesar de que, curiosamente, eu lembro que eu estava estudando sobre o cardeal Richelieu e ele usava vermelho. Mas aqui, enfim, já 200 anos depois na França, talvez o vermelho era uma cor mais secular. Inclusive, acho que era a cor da Guarda Real dos Soldados, que o Julian vai fazer uma participaçãozinha. Então, na verdade, isso mostra essa oscilação do protagonista entre o ambiente religioso e o ambiente secular, né? Ele transita por esses dois ambientes e acho que isso que torna o enredo fantástico, né? Então o Julian, ele ao mesmo tempo é uma personagem muito ambiciosa, mas também muito orgulhosa. E esse orgulho vai às vezes ficar aí no caminho dele, né? Vai ser uma certa fraqueza. Mas mesmo assim, ele tem um raciocínio bastante frio e calculista. E ele não tarda a começar na vida já como tutor dos filhos do prefeito de Verrières. Afinal, ele é um latinista, né? Ele conhece muito bem o latim, uma pessoa aparentemente religiosa, né? E o prefeito, exercendo um cargo burocrático ligado à monarquia, com certeza queria alguém afiliado a essas ideias. A gente sabe que monarquia e religião são indissociáveis. Então, ele enxergou no Julian um bom tutor para suas crianças e esse era um cargo bastante comum na época, uma espécie de um homeschooling, né? A gente vê muito isso no Dostoiévski, ele foi tutor de crianças também. E é um cargo interessante porque é um cargo de uma certa estima, né? Ele meio que tinha autoridade sobre todos os criados da casa, então ele não era mais um criado na casa, ele já tinha algum certo status. O prefeito logo compra roupas para ele, mas ao mesmo tempo ele continua estudando a religião e fazendo planos para ir para o seminário. Só que assim, sem grandes spoilers, tá, pessoal? Mas acho interessante eu já contar um pouquinho mais só da história. Esse é um livro de 600 páginas, tá? Tudo que eu vou contar aqui ainda é muito pouco para o que acontece aqui na obra, mas só para também despertar um interesse em vocês. Aqui temos várias histórias de adultério. O Julian logo se envolve com a senhora de Reno, a esposa do senhor de Reno, o prefeito. Então o enredo já começa a ficar bastante dinâmico logo no começo. Né, já temos aí um romance em segredo, né, e ainda mais com uma pessoa supostamente religiosa e cometendo um adultério, então temos aí um enredo já bastante dinâmico. E eu tô falando tudo isso porque eu diria que um dos temas da obra é uma descrição perfeita, na minha opinião, do sentimento do amor, como um sentimento arrebatador, né, que ele tem essa capacidade assim de deixar as pessoas sem sentidos, sem capacidade de raciocinar. As pessoas vão tomando decisões irracionais puramente pelo amor. E já entrando nesse tema, trazendo um pouco também da prosa do autor, eu vou abrir aqui na página 150 e nós vamos ler um pouquinho aqui para vocês conhecerem a prosa do autor. Outra coisa que eu ainda também não mencionei é que cada capítulo ele contém uma epígrafe.
E as epígrafes são interessantíssimas, muitas delas são citadas erroneamente, mas na edição aqui da Penguin eles fazem essas correções, eles falam, olha, nunca escutamos esse autor tal falar isso, né, ou falam algo do tipo aqui, olha, ele se enganou, na verdade quem diz isso é outra pessoa, outro autor, mas não deixam de ser interessantes, né, e aqui temos uma citação de Shakespeare, de Tempest, né, acho que é a Tempestade, que deve estar correta, né? E eu acho que ela traduz muito bem essa questão do arrebatamento do amor. Não afrouxes a rédea dos carinhos. Os mais fortes juramentos são palha para o fogo, né? Não adianta a pessoa jurar que não vai transgredir certa coisa, né? Ou fazer planos, acho que é um pouco isso que o Shakespeare está falando. O amor, ele meio que é um ditador sobre o coração da pessoa. Aqui eu vou ler uma carta da senhora de Reno para o Julian Sorel. Você não quis me receber esta noite? Em certos momentos acredito que nunca li até o fundo de sua alma. Seu olhar me assusta. Tenho medo de você. Santo Deus, será que nunca me amou? Nesse caso, que meu marido descubra o nosso amor e me encerre numa prisão eterna, no campo, longe dos meus filhos. Talvez seja esta a vontade de Deus. Morrerei logo, mas você será um monstro. Não me ama? Está cansado das minhas loucuras? Dos meus remorsos? Quer me perder? Dou-lhe um meio fácil. Vá, mostre esta carta em Verrières a toda a cidade, ou melhor, mostre-a somente ao Sr. Valenod. Diga-lhe que amo você. Não pronuncie tal blasfêmia. Diga-lhe que o adoro, que a vida só começou para mim no dia em que o ouvi. Que eu, nos momentos mais loucos da juventude, não cheguei sequer a sonhar com a felicidade que lhe devo. Que por você sacrifiquei a minha vida, que sacrifico minha alma, sabe, que sacrifico ainda mais. Bom, a carta ela é muito longa, eu só queria trazer aqui um trecho para vocês conhecerem a prosa do autor, no caso é a prosa da senhora de Reno, mas não deixa de ser escrita do autor. Essa é uma personagem muito interessante porque esse adultério vai transtorná-la, né? Ela tem uma espécie de um transtorno obsessivo-compulsivo religioso, né? Que é quando a pessoa ela tem uma certa baixa autoestima, né? Muito forte, e ela entende que ela é uma transgressora, assim, né? E que ela merece todo tipo de punição divina. Então eu acho que esse é um romance com um cunho psicológico muito forte. Aqui a gente vai entrar muito a fundo nos sentimentos e na psique de cada personagem. Por isso que eu acho bem legal e interessante. Eu gosto de obras onde a gente fica acompanhando o raciocínio das personagens, né? Aquelas páginas onde a personagem não está falando com ninguém. Ele está apenas refletindo, ou o narrador está descrevendo o que aquela personagem está sentindo, né? E isso, bem ou mal, nos faz criar mais empatia com as personagens, né? Eu sempre falo isso, que não adianta você colocar muita ação no romance sem antes não só apresentar a personagem, mas fazer a gente viver com ela, né? Os seus dramas, os seus desafios, dilemas, né? E outra coisa muito interessante é que os defeitos das personagens são muito bem explorados, né? A gente vai ver muito essa questão da altivez do Julian Sorel, é uma coisa que vai toda hora voltar aqui na obra. Porque um dos temas do Stendhal também é a questão das máscaras que nós temos que utilizar na sociedade, né? A questão da hipocrisia. E eu sempre falo isso, que parece uma coisa feia, mas a hipocrisia é uma coisa necessária para o convívio em sociedade. Já imaginaram uma sociedade onde cada um falasse exatamente o que pensa para o outro? Não ia ter sociedade, né? Que nem diz o Nelson Rodrigues, mintam, por favor, mintam. É uma frase muito forte, obviamente, não é para sair mentindo por aí, mas aquela questão de não dizer tudo o que você pensa para a pessoa, né? Para preservar, digamos assim, as relações interpessoais. Isso faz parte, assim, né, do convívio em sociedade. Mas a questão é que essas máscaras cansam, né? Um pouco essa é a temática do Stendhal, né? Esse Julian, ele vai ser humilhado, insultado, ele é uma pessoa muito orgulhosa, ele tem vontade ali de estrangular seus mestres ali, né? Mas ele vai se segurar, né? Obviamente que ele não vai sair por aí falando o que pensa para os chefes dele, essas coisas. Mas eles têm muita revolta, né, contra os ricos particularmente. Ele tem nessa origem mais simples, ele tem um certo ódio dos ricos, mas paradoxalmente ele também quer ser um rico, né, ele quer chegar lá no topo. Então eu acho que essa é uma obra muito interessante por todas essas razões, né. Nós temos aí já a questão do adultério, né, uma coisa que sempre dá bons enredos, personagens muito bem exploradas psicologicamente, afetivamente. Temos um contexto político muito forte aqui, né, da restauração Bourbon. Então, diria eu que nós temos todos os ingredientes necessários para um grande romance. Outra questão interessante é que a gente leu esta obra juntos com o nosso clube de leituras do Círculo Literário. A leitura em conjunto é sempre muito proveitosa, né? A gente vai pegando as perspectivas de cada um e agregando, né, formando uma visão mais completa da obra. Essa é uma obra que ela faz parte do movimento realista, né?
O realismo é o que o próprio nome sugere. Ele constantemente é trágico, né? Não tem finais felizes. A gente vai acompanhar dramas, personagens transtornadas, né? Em oposição ao romantismo, né? O movimento que precedeu, que tinha aquela questão também trágica, mas era muito da idealização dos sentimentos, né? Uma coisa muito talvez mais abstrata, né? Não tão conectada à realidade. Aqui temos um foco inclusive nas camadas mais baixas, né? O Julian Sorel, ele vem de uma família provinciana, né? Camponesa, e ele vai a todo custo tentar ascender socialmente, tentar chegar lá na nobreza, mas essa origem provinciana obviamente vai persegui-lo, né? Não só através da discriminação das demais personagens, mas os seus modos, né? A maneira como ele cresceu num ambiente talvez mais rudimentar, e vai ter essa dificuldade de se adaptar. Em Paris, por exemplo, né? Na alta sociedade, ele vai ter que aprender a conviver e aprender a mentir bastante para integrar essa alta sociedade, e muito em linha com o Balzac. Essa é uma personagem que obviamente tem essas grandes ambições, né? E ele vai chegar lá e vai ver que aquilo não é o mundo ideal, o mundo da nobreza, muito pelo contrário, vai ter várias decepções, né? Uma curiosidade interessante é que Molière é a todo momento citado aqui na obra. Ele é um grande dramaturgo francês, pode-se até dizer que ele é o Shakespeare francês, e por ele ter sido citado nesta obra e também nos Três Mosqueteiros, eu já li uma peça do Molière, que é o Avarento. Eu vou deixar aqui o link na descrição, quem quiser dar uma conferida, vale a pena. E o Molière, ele era um grande crítico social, e eu tô trazendo aqui o Molière porque o Julian Sorel, ele foi fortemente inspirado na peça O Tartufo. O Tartufo é uma peça sobre um falso devoto, né? Ou seja, uma personagem tal qual o Julian, que se veste de padre, se diz padre, mas na prática não acredita em nada e tá lá só por outros interesses. Então eu fiquei muito curioso para conhecer essa origem do Julian Sorel, que é uma personagem que me fascinou bastante. Então eu já adquiri aqui, né, da editora Unesp, temos aqui 3 peças, o Tartufo, o Dom Juan e o Doente Imaginário. E eu tô muito curioso para ler todas. O Molière, ele é do gênero comédia, então você também vai se divertir aprendendo, né? E eu tô para começar a qualquer momento, ainda não comecei aqui o Tartufo, mas tô querendo começar. O Stendhal também escreveu A Cartucha de Parma, que está no meu radar. E você, já leu outras obras do autor? Me conta aí embaixo nos comentários. Se você gostou dessa resenha, não se esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Um grande abraço e até a próxima.